Boa noite a todos. Boa noite. Ailson, Sr. Vanderlei, sejam bem-vindos. Estamos começando aqui o nosso estudo. Amém. Onde a gente vai aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Esse livro vocês conhecem, né? Bíblia Sagrada. Aqui, eu costumo dizer que é o manual de salvação, né? Convite que Deus nos deixou para que pudéssemos estudar, compreender, colocar em prática e viver uma nova vida. E é isso que nós vamos aprender a partir de hoje. Amém. Vamos ter alguns estudos. Hoje é o pontapé inicial. Qualquer dúvida, vocês precisam perguntar. Isso é importante, a gente tirar a dúvida de vocês, tá bom? Para que vocês possam aprender. Vocês já tiveram contato com esse livro aqui, a Bíblia? Até esse vai subir. Tá. É Vanderlei, né? Então, Sr. Vanderlei, nós sabemos que a palavra de Deus, nós aprendemos não somente lendo, mas também o quê? Ouvindo. Saber também vir por ouvir. É isso que nós vamos aprender um pouquinho hoje. Vocês já ouviram o nome de Jesus Cristo? Já. O nome de Jesus Cristo, nós já ouvimos muitas vezes, né? Nosso soberano. O nosso soberano, o nosso Deus. Nós vamos aprender um pouquinho hoje por que nós estamos aqui, a missão de Jesus Cristo e por que foi tão importante essa missão dele. Porque existe uma promessa, a maior promessa e a maior esperança do homem se encontra o quê? Na bendita volta de Jesus. O tema de hoje não será a volta de Jesus. O tema de hoje será o plano que nos resgatou, que nos comprou. Se nós estamos aqui, é porque algo lá atrás aconteceu. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? O plano da redenção. O preço que foi pago para que pudéssemos estar aqui. Então vamos fechar os nossos olhos, porque toda vez que nós vamos abrir a palavra de Deus, nós precisamos fazer uma oração. Tá bom? Oramos. Oremos agora. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da sua presença, o Senhor Vanderlei e o Senhor Ailson. Toma esses homens valorosos em tuas mãos. Tome, Senhor. O que nós vamos aprender aqui é um tesouro, Senhor. Verdade. Mas ele só tem a importância na vida de ambos se ambos colocarem todas essas orientações em práticas. Verdade. Para isso, nós rogamos ao Senhor Deus e Espírito Santo que convença a cada dia, a cada momento, a cada segundo, ambos daquilo que eles estarão estudando conosco a partir de hoje. Senhor. Amém. Toma nossa vida em tuas mãos, compreendendo nossos pecados. Por essas vezes eu pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando Deus ele criou a Terra era um planeta, mas não tinha forma. Em que sentido? Era vazia. E Deus resolve então criar um mundo. E ele cria em 6 dias. A cada dia que ele criava, ele falava o quê? Que era bom. Imagina Deus criando esse planeta e no final de cada dia ele olha assim, tá bom. Imagina o bom de Deus, né? A gente quando faz alguma coisa que fica boa, seja uma comida, seja um trabalho de ovelharia, seja mexer no carro, e você fala, poxa, ficou muito bom isso. Ficou muito bom. Agora só imagina o padrão de Deus, né? E Deus ele falava, está bom. E no último dia, Deus ele cria os animais, mas ele fecha o último dia, que foi o 6º dia, com chave de ouro. Qual foi essa criação, Adilson?
que ele fechou com chave de ouro? Você sabe? O ser humano. O ser humano é a coroa da criação. Nós somos a coroa da criação. Você é a coroa da criação, Marcelo é a coroa da criação, seu Vanderlei que está aqui é a coroa da criação, eu sou a coroa da criação. Nós somos a coroa da criação. E ele também cria Eva, uma família, um homem e uma mulher. E aqui ele cria também um jardim para que eles pudessem desfrutar e também ali cuidar ali daquelas plantas, daquelas árvores. Era uma ocupação maravilhosa. E Deus ele quer ver o homem ocupado, né? Porque quando você ocupa a sua mente, você está o quê? Saindo o quê? Da letargia, saindo da comodidade. Você está saindo disso, então você coloca a mão na massa. Existe até um ditado que fala que a mente vazia, hoje é isso, né? Naquela época, não tinha como ele estar com a mente vazia, porque o Senhor estava com ele todos os dias a parte da tarde. Então Deus ele cria tudo perfeito. Deus ele cria o homem e a mulher com livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Você sabe o que é livre-arbítrio? A pessoa dá vontade de fazer. Você escolhe. Eu e você, nós não fomos criados como robô. Nós fomos criados com livre-arbítrio. Só que aquele que nos criou, só ele tem vida. E quando nós escolhemos ele, nós escolhemos o quê? A vida. A vida. Ele te dá a opção de você escolher. Mas ele vai falar, olha, me escolha. Porque você me escolhendo, eu te criei, você terá vida. E ele dá uma orientação. Vamos ver agora na Bíblia qual é a orientação que ele dá aos nossos pais. Isso se encontra no livro de Gênesis. Capítulo 2. E aqui fala, Qual vai ser? versículo 15 em diante. Essa é da pessoa. Gênesis capítulo 2, versículo 15 em diante, diz assim, ó. Tomou, pois, o Senhor Deus, o homem, e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e guardar. O homem tinha essa ocupação. Você cultiva a terra é perfeita, a terra é maravilhosa, mas você tem que se ocupar. Você vai cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Deus ele deu uma ordem aos nossos pais. De toda árvore do jardim comerás livremente, centenas de árvores. Eu até arrisco dizer milhares de árvores, porque o jardim era enorme. O que tinha de árvore ali era muita coisa. Muita árvore. Ali passavam rios ali dentro, grandes rios, tinha muita árvore. Então ele fala, de toda árvore, você pode degustá-la. E eu fico imaginando Adão dizendo para Deus, versículo 15 em diante. Estou no versículo 16. De toda árvore você pode comer. E eu fico imaginando, é uma imaginação minha, Adão perguntando assim, Senhor, mas é muita árvore, muitos frutos. Você pode comer de todas elas, fica à vontade. Não tem escassez de fruto aqui, mas tem uma observação. E aqui fala no versículo 17, qual era a observação? Mas, vou colocar aqui, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Existe uma árvore ali. Vocês não podem comer o fruto. Deixa aquela árvore
no cantinho dela. Porque é um ato, se vocês não comerem, é um ato de obediência a mim. Criei vocês com livre-arbítrio. Criei vocês com escolha. Mas aqui está uma orientação daquele que criou vocês. Não coma. Não chegue perto. Talvez Adão estaria dizendo, Senhor, mas por que não podemos comer? Por que não podemos chegar perto? E diz ele, Deus ele fala, essa árvore é uma árvore do conhecimento, do bem e do mal. E vocês não precisam conhecer o mal. Mas se a gente comer, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Se tornará um ato de desobediência. E a desobediência, ela carrega as suas consequências. Quando nós caminhamos hoje no mundo e somos desobedientes, o que acontece? Se o homem planta as coisas boas, ele colhe o que é isso? Se o homem planta coisas ruins, má, ele colhe o que? Então aqui também não seria diferente. Mas Deus ele deu ordem, fique afastado dessa árvore. E aqui agora, em Gênesis capítulo número 3, versículo 1, quem entra em cena? O inimigo das almas. Quem é o inimigo das almas? Satanás. Sabe o que significa Satanás? Acusador. O nome Satanás significa acusador. Sabe o que significa diabo? Adversário. O inimigo é o nosso adversário e também é o nosso acusador. Tenta, e algumas pessoas ele derruba. Sabe o que ele faz quando derruba? Aponta o dedo aí, ó. Esse aí caiu. Então agora aqui, no capítulo número 3, a partir do versículo 1, entre em ser o inimigo. O inimigo ele ouviu aquela conversa. E naquele momento, algo acontece. O inimigo ele entra, porque Satanás, seus anjos caídos, eles não são como a gente, carne e sangue. Eles são o quê? Espíritos. Eles são espíritos. Eles não sangram. Eles não dormem. Eles não sentem cansaço. Eles são espíritos. Então, nesse momento, o inimigo, ele entra em um animal. Ele entra numa serpente, uma cobra. E a cobra era diferente, Sr. Vanderlei, do que hoje nós podemos ver. A cobra, ela não se rastejava. Nós vamos ver aqui Deus lançando uma maldição, e a partir dessa maldição, que a cobra, que a serpente, começou a se rastejar. Mas antes a cobra não se rastejava. Ela voava de galho em galho, a cobra tinha asa. Era o animal mais bonito do jardim. Gênesis capítulo 3 fala sobre isso, sobre a queda do homem. Versículo 1 diz assim. Ali eu vou botar ali na tela, é só os dois olharem ali. Esse daí é o versículo 3, não vou botar não. Bota o versículo 1 aí, Marcelo. A gente chegou a ouvir aqui. Tá bom? Versículo 1 diz assim: mas a serpente, está na tela, Marcelo? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Uma paradinha aqui. Animal fala? Não. Animal não fala, gente. Quem deu o nome aos animais foi Adão. Animal não fala. Nunca falou. Se um dia algum animal falar com vocês, vocês repreendem em nome de Jesus, porque animal não fala. Mas nesse momento, o inimigo, ele entra na serpente e ele diz assim, ó,
o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. O que a serpente diz à mulher? Ele faz o quê? Uma pergunta. O inimigo ele faz uma pergunta e depois ele lança ele mesmo uma resposta. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. O inimigo ele faz uma pergunta e a Eva responde. O que ela responde? Do fruto da árvore do jardim não podemos comer. Qual foi o erro de Eva? Eva deveria sair daquele momento da presença da serpente. Ela não deveria dialogar. A gente não pode dialogar, ficar na frente dos perigos. Hoje em dia, o inimigo ele está disfarçado de muitas coisas, sabia disso? O inimigo ele se disfarça de um bom copo de cerveja. Pessoas que têm um fraco ao álcool tomam uma cerveja e aquele primeiro gole é tudo que de bom, mas toma 2, 3, 4, 5 e daqui a pouco está como? Bêbado. E ali se torna uma contínua. O inimigo se apresentou-se de uma coisa que boa. O inimigo pode se apresentar também de uma forma de uma mulher sedutora, e infelizmente isso tem derrubado muito que casamentos. O inimigo me aparece também como uma droga, qualquer tipo de droga, seja maconha, seja cocaína, seja heroína, seja crack. Essas pessoas que se aproximam desse tipo de droga, elas veem o quê? Isso como uma coisa boa, uma coisa que chama atenção, uma coisa que vibra aos seus olhos. O inimigo. É o inimigo que inventou tudo isso. E o inimigo agora começa a conversar com a mulher. E a mulher começa a dialogar. Quando a pessoa ela começa a tentar justificar o erro que ela está cometendo, ela dá oportunidade para o inimigo trabalhar. E a mulher diz: do fruto do árvore do jardim podemos comer. Ela repetiu o que Deus falou: do fruto de todo o jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis, para que não morras. Você acha que Satanás ele ficou satisfeito com essa resposta? Agora que você me fez entender, agora eu vou embora. Foi isso que ele fez? Não. O que acontece? Ela começa agora a dialogar com quem? Com Satanás. Dialogar com ele, você perde. Você quando entra numa situação e sabe que aquela situação pertence ao inimigo, não tenta dialogar, saia dali. Se afaste daquele local. Mas a mulher ficou ali na presença do inimigo. E quando ela diz isso, a serpente não vai embora. No versículo 4 diz assim, coloca aí, Marcelo. Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. Em outras palavras, é certo que você não vai morrer. Ele não vai te matar. Ele não vai te matar. Ele te criou. Ele é teu Criador. Ele falou isso para que você pudesse ter um pouco de receio, mas te matar não. Grande mentira. Mentira miserável. Existem situações que o inimigo hoje faz a mesma coisa. Quando as pessoas se enveredam por os caminhos tortuosos, o inimigo vai dizer assim: Ailson, não, ele não vai, isso não vai te matar, isso não vai acabar contigo. Mediante o caminho que a gente escolhe, a gente vai ser convencido que aquilo que nós estamos fazendo, isso não vai acabar com a gente, isso não vai nos matar. A Bíblia diz que há caminhos ao homem que parecem caminho que? Direito. Mas na verdade são caminhos de morte. Então, a serpente disse à mulher: você não vai morrer. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia
vocês vão abrir os olhos, seus olhos se abrirão, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha, não, você não entendeu direito, velho. Se você comer, você não morre. Você só vai ter mais conhecimento. E você vai ser agora como Deus. Você vai ser como Ele. Você não quer ser como Ele? Velho engano. Quem aqui queria ser como Deus e perdeu? O próprio Satanás. E agora Satanás apresenta isso para ela. Come e você terá conhecimento, será como Ele. Ninguém pode ser igual a Deus. Deus é Deus Todo-Poderoso. Deus, Ele quer que venhamos colocar em prática as orientações dEle. E com isso ser mais semelhante àqueles que estão no Filho. Mas como Deus Todo-Poderoso, como que nós chegaremos lá? Não. E a gente pode ver, versículo 6 diz: vendo a mulher que a árvore o quê? Ruim, a árvore é boa para se comer, agradável aos olhos e desejáveis para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto, ela comeu o fruto, e comeu, e também deu também ao marido, e ele comeu. O marido, Adão, ele vê a sua esposa agora se aproximando dele com um fruto proibido na mão. Adão entendeu claramente que a sua esposa desobedeceu a quem? A Deus. E naquele momento, ela oferece o fruto para ele. E ele, em vez de consultar a Deus e esperar Deus chegar, porque o Senhor via a cada viração da tarde, ele resolve fazer o quê? Ele resolve comer para não perder a sua esposa. Irmãos, isso aqui também traz outro ensinamento para nós. O amor que temos para com Deus deve estar o quê? Acima de tudo. O meu amor tem que estar acima dos meus filhos. O meu amor para com Deus tem que estar acima dos meus filhos. O meu amor para com Deus tem que estar acima da minha esposa. O amor da minha esposa para com Deus tem que estar acima de mim. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Adão deveria ter feito isso. Mas o que Adão fez? Adão comeu. Adão come conscientemente. Ali não estava mais a serpente enganando Adão. Ali Adão não estava conversando com a serpente. Adão comeu. Porque o amor dele para com Eva naquele momento se tornou mais do que o amor para com Deus. E houve um grande problema. E quando eles comem, eles não andavam nu no jardim. A roupa de Adão e a roupa de Eva era como se fosse a roupa de anjos. Por quê? Quando ambos comem, olha aqui o versículo 7 fala. Quando ambos comem, abriu-se então os olhos. Os olhos de Adão e Eva eram olhos santos. Só via beleza, só via bondade, só via amor. Mas quando eles desobedecem, os seus olhos para o mal se abrem. E aí fala, abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Puseram folha de figueira e fizeram cintas para si. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que se encontravam agora pelados. A inocência foi perdida. Eles não eram mais inocentes. A roupa que Deus deu para eles já não tinha mais. Perderam a roupa, entenderam que estavam nus e pegaram folhas para se cobrir. Todo mal entrou agora no nosso planeta. Satanás, ele conseguiu fazer o
Ele no pensamento dele, Satanás não pensou, eu dei o checkmate no Senhor, e agora? Se ele perdoar esse casal, se esse casal tiver o perdão de Deus, e Deus relevar o que eles fizeram em atos de desobediência, ele vai ter que então fazer o quê? Me perdoar também, eu vou voltar para o céu. Mas Satanás, ele não tinha ideia do que Deus já tinha feito. Deus não é pego de surpresa. Nós estamos presos dentro de um tempo. Você pode hoje chegar até quinta-feira, a partir de agora? Você não pode dar um pulo. Opa, estou na quinta-feira. Não, você está preso no tempo. Para que você possa chegar até quinta-feira pela manhã, você tem que viver o quê? A terça-feira à noite, a quarta-feira de manhã, a quarta-feira à noite, para chegar o quê? Na quinta-feira de manhã. Você está preso. Deus não. Deus não está preso ao tempo. Deus, ele criou o tempo. Tudo que ele cria, ele se coloca fora. Se você for fazer um óculos, você não está dentro do óculos, você está fora do óculos, preparando a relação à lente, não é isso? Então Deus, ele também faz isso. Deus, ele está fora do tempo. Deus não está preso ao tempo. E Satanás parece que esqueceu isso. O inimigo, ele pensa que naquele momento que os nossos pais comeram o fruto, toda a criação agora já era. E se Deus perdoasse daquela maneira ali, ele deveria também perdoar ele e os anjos que pegam com eles, demônios, e todo mundo voltar para o céu. Isso aconteceu? Não. Olha o que a Bíblia fala, lá no livro de Apocalipse. Apocalipse, depois de contar para a gente. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Apocalipse 13, versículo 8, diz assim: e adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto o quê? Desde a fundação do mundo. O Cordeiro, quem é o Cordeiro? O Cordeiro é o próprio quem? Jesus Cristo. E esse Cordeiro, ele foi morto quando? Desde a fundação do quê? Do mundo. Então, antes do Cordeiro, antes do Cordeiro ser morto, depois, há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, já existia o plano que? Da redenção. Já existia um plano de resgate. Caso um homem falhasse, o plano ia ser colocado o quê? Em prática. Então nós podemos ver claramente que Deus tinha e tem um plano sempre. João, capítulo 1, versículo 29, coloca lá, Marcelo. Olha o que o profeta João falou. 1,29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de quem? De Deus, que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro que a Apocalipse fala era o próprio Jesus Cristo, que foi morto antes da fundação do mundo. Mas, Alex, como que ele foi morto desde a fundação do mundo? Em que sentido ele foi morto? Em um plano. É um plano B. A gente não tem muito isso, não? Vamos fazer isso aqui. Mas se isso não acontecer, temos um plano B. Um plano B. Então o plano B já existia. Caso Adão. Só que quem sabia disso? Somente o Pai, o Filho, que era Jesus Cristo, e o Espírito Santo.
Ninguém sabia desse plano B. Nem o plano diabo sabia desse plano B. O plano B era, se tudo der errado, eu vou entrar em cena e eu vou resgatar o ser humano. Mas eu vou pagar um alto preço para resgatar. Não seria de graça. Teria um alto preço. E qual é o preço a isso que Jesus Cristo ia pagar? Qual é o preço? Sabe por que, seu Daniel? Porque o Pai falou assim, ó. No dia que você comer, você morre. Se o filho falou assim, pai, eu vou resgatar o ser humano. Estou falando aqui numa linguagem para que vocês possam entender o que está acontecendo. Pai, eu vou resgatar o ser humano. E o pai fala para o filho, filho, você sabe muito bem que você vai ter que morrer. Sim, pai. Eu vou morrer no lugar dele. Então, irmãos, o pecado entrou. Mas antes de entrar o pecado, abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. Então Jesus Cristo, nesse exato momento, vai visitar os nossos pais. Lembram que nossos pais comeram o quê? O fruto da árvore. E agora, a Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? O salário de Adão, o salário de Eva, era o quê? A morte. A morte que eles iam morrer era a morte eterna. E Jesus Cristo, ele agora visita o casal para conversar com esse casal. Capítulo 3, versículo 8 em diante, diz assim: quando ouvir a voz do Senhor, coloca na tela aí, para ele ver. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Quando ouvir a voz do Senhor, Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se de quem? Da presença de quem? Senhor. O homem e a mulher por entre as árvores do jardim. O que é que o homem fez, seu Vanderlei? O que é que o homem fez, Ailson? Eles se esconderam de Deus. Alguém pode se esconder de Deus, Marcelo? Deus está em todos os lugares, vendo tudo. E para que você possa entender como Ele é poderoso, Ele está sondando nesse momento o nosso coração. Ele sonda, Ele sabe o que você vai pensar daqui a um mês. Daqui a um mês Ele já sabe o que você vai pensar. Então você não pode se esconder dele. Até antes de nascer, como Ele falou para Jó. Como Davi falou, o Senhor me conhece desde o ventre da minha mãe. Não tem como. Mas os nossos pais quiseram se esconder deles. Por quê? Porque pecaram. O pecado ele traz afastamento. Quando a pessoa está agarrada no pecado, ela está distante de Deus. Ela está distante do amor de Deus. Não é que Deus está distante dela, é ela que está distante de Deus. Distante do amor. Então naquele momento eles se esconderam. E ali no versículo 9 nós podemos ver claramente o que o Senhor faz. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: quem Deus chamou? O casal? A mulher? Ou o homem? Por que Deus ele chama o homem? Porque o homem é o sacerdote do lar. Ele é o cabeça da casa. É ele que tem a responsabilidade de cuidar da esposa, dos filhos. É ele.
Mas essa obrigação de cuidar, de zelar, de proteger, de defender, é de quem? É do homem, não é da mulher, é do homem. E Deus ele chama quem? O homem, e depois chama a mulher, por entre as árvores do jardim. Então Deus ele chama o homem e sua mulher, mas primeiro ele chama o homem. Ele fala assim: chamou o Senhor Deus um homem, e lhe perguntou: onde está? E chamou o Senhor Deus um homem: aonde você está? Deus não sabia onde eles estavam? Sabiam, mas fez essa pergunta para que eles pudessem, para que o homem pudesse entender o que ele estava fazendo agora, qual o posicionamento que ele estava tomando. Um posicionamento de fujão, de covarde, de medroso. Porque quando a gente se afasta de Deus, nós estamos nos comportando como um covarde. A gente não tem que se afastar de Deus, porque Deus nos ama acima de todas as coisas. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E naquele momento ele pergunta: aonde você está? No versículo 10, Adão responde: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Imagina o Senhor ouvindo isso. Imagina o Senhor ouvindo isso. Olha, eu tive medo do Senhor. Por isso eu resolvi me esconder. Ouvi a sua voz, e a sua voz me causou medo. A voz de Deus não causa medo. A voz de Deus só causa medo quando nós estamos agarrados onde? No pecado. Porque nós não vamos querer ouvir a verdade. Nós queremos ouvir o quê? A mentira, quando nós estamos agarrados no pecado. Quando a pessoa está agarrada no pecado, ela não quer ouvir o que é verdade, porque a verdade liberta. Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas naquele momento, o Adão, o sacerdote, o responsável, aquele que deveria guardar a sua esposa, come do fruto. E agora, quando Jesus chega para conversar com ele, ele se esconde porque teve medo. O pecado causa isso, afastamento. Com o pecado a gente vai embora. Uma música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. Negativo. A vida vai te levar para um buraco sem volta. E aqui Adão fala: eu tive medo. Medo de quem? Medo daquele que te criou, medo daquele que te protege, medo daquele que te alimenta, medo daquele que cuida de você. Você teve medo de mim? E muitas das vezes as pessoas hoje têm medo. Tem medo de Deus, medo de tomar uma decisão. Por que as pessoas elas não tomam uma decisão ao lado de Jesus Cristo? Por que é tão difícil hoje as pessoas tomarem uma decisão ao lado de Jesus? Porque tem medo. Medo de quê? Medo da renúncia, medo de abrir coisas, abrir mão de coisas que essas pessoas gostam, mas que são maléficas. E aqui Adão teve medo. Perguntou, versículo 11, perguntou Deus: quem te fez saber que ele estava lá? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Que pergunta, né? Deus, ele sempre faz uma pergunta. E muitas das vezes, as nossas respostas não serão respostas sinceras. Muitas das vezes nós vamos dar uma resposta para Deus, nós vamos rodear, até dar uma resposta que Ele não quer ouvir. Ele quer ouvir o quê? A verdade. Sempre a verdade. Fale sempre a verdade com o Senhor. E Adão, ele fala, agora fugindo mais uma vez da sua responsabilidade como um homem, ele diz no versículo 12: a mulher que me
nas mãos de Adão. Essa mulher era imperfeita, tinha manchas, máculas, era perfeita. Deus entrega na mão de Adão uma mulher perfeita. Tanto é que ele ficou maravilhado, linda, bela, sem erro nenhum. Mas agora ele fala, foi a mulher que você me deu. Diz o Senhor, Deus a mulher, o que é isso que você fez? Versículo 13. Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Você só pode ser enganado quando você não tem conhecimento, correto? Se alguém pega um copo de cachaça, aí e enche de chumbinho, e a pessoa fala, você quer chumbinho e cachaça? Se você tomar, você vai morrer. Aí vem uma pessoa e fala, olha, pode tomar, besteira. É chumbinho, é cachaça, mas não te mata. Você foi enganado se você tomar? Não. Você tomou porque você? Então tem que arcar o quê? As consequências. Eva agora estava falando o quê? A serpente. A serpente me enganou. Não. A serpente não te enganou porque eu te orientei e orientei também o seu marido. Vocês fizeram isso porque vocês quiseram. Era para que eles naquele mesmo momento eles morressem. Mas Deus, como nós vemos aqui, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E quando foi isso? Desde a fundação do mundo. E aqui, então, o Senhor, no versículo 14, diz a serpente. Agora Deus vai começar de trás para frente. Primeiro ele começou com quem? Com Adão. Depois ele começou com quem? Com Eva. E agora ele vai ter a serpente. E aqui que ele fala. Então o Senhor diz a serpente. Ele não fala, o que você fez, serpente? Não. O animal em si é um racional, mas sofreria as consequências por ser usado. Então o Senhor diz a serpente, visto que fizeste, maldita entre os animais agora. Maldita entre os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. A serpente antes, como eu falei, era o animal mais livre do jardim. Ela não rastejava, ela começou a rastejar, seu Andrei, agora. Ela não rastejava antes, ela voava, ela tinha asas. Voava de árvore em árvore. Árvore em árvore. Não tinha um voo longo como o de uma águia, mas voava. E quando voava, as suas asas pareciam grandes arco-íris. Era o animal mais lindo. O inimigo, ele para nos enganar, ele vai parecer como um anjo de luz. Aquilo que é mais bonito, aquilo que chama mais atenção, ele vai fazer para nos enganar. Ele não vai aparecer como ele é. E agora, no versículo 15, eu vou finalizar assim para voltarmos a essa passagem. Deus, ele lança agora aqui uma profecia. Porém, inimizade. Ele não estava falando agora para aqueles casal naquele momento. Ele estava falando para o futuro. Porém, inimizade entre ti e Satanás, entre a mulher, que é a igreja, entre a tua descendência, os remanescentes, e o seu descendente, Jesus Cristo. Estes descendentes, que é Jesus Cristo, te ferirá a cabeça. E tu, Satanás, ferirá o calcanhar de Jesus. Aonde Jesus ele foi ferido? Nas mãos do calcanhar, onde? Na cruz do Calvário. E agora, ele começa a falar para a mulher o quê? E a mulher disse, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. E a mulher disse,
Vocês são pais? Então a gente sabe como a mulher sofre, né? Isso foi lá atrás. Ele diz: em meio de dores darás à luz a filho. E o teu desejo agora será para o teu marido, e ele vai te governar. Existem países, não digo o Brasil, mas infelizmente tem também no Brasil, mas existem países que a mulher não pode dar um ai, é ou não é? Não é chamado para dar uma opinião. Principalmente os países da onde? Lá do Oriente Médio, né? Muitos países do Oriente Médio, infelizmente, muitas mulheres são subjugadas. E aqui não fala, olha, a tua vontade será para o teu marido, e ele te governar. A palavra final será a minha. E Adão disse: visto que atendiste agora com a mulher, não atendeu a minha voz, atendeu a voz primeira vez com a mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesse. Adão, maldita é a terra por tua causa. Isso não é uma palavra forte? Imagina Deus falando isso para Adão, face a face. Maldita é a terra por tua causa. Toda a terra se tornou maldita por tua causa. Em fadigas obterás dela sustento durante o dia da sua vida. Versículo agora 19, Marcelo. 19. 19, isso. Isso é importante porque tem coisas que não existiam, porque a terra foi amaldiçoada a passar a existir. Espinho, carne, essas coisas não existiam. Elas passaram a existir. Não houve uma mutação, houve uma mudança na natureza. E ali, quando houve uma mudança na natureza, que não foi de um dia para o outro, eu acho que ele também, o Ailson. Quando houve um processo de tempo, quando houve um processo de tempo, a terra, ela também começou a produzir garras, espinhos, abrolhos, capim, que tudo era grama. E tu comerás da erva no campo. A mudança começou naquele momento a acontecer. A terra foi amaldiçoada. A terra não tem seu lugar de Deus até hoje. Existe lugar, né? A gente foi no final de semana agora lá, bonito, né? E era bonito mesmo, um lugar verde. E a gente fica pensando, como é que pode, né? Deus amaldiçoar a terra e a terra não tem suas belezas. Só imagina isso, como a terra era antes de ser amaldiçoada. Perfeito. E aqui no versículo 19 diz: Deus lhe diz para Adão: não sobe o teu rosto, comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu é pó, e é o pó tornado. O homem agora, ele morre. Deus ele não criou a morte. Segunda-feira, nós fomos fazer um sepultamento. E no sepultamento, você não vê ninguém rindo no sepultamento, entendeu? Alguém rindo? Puxa vida, rapaz, vou te contar aqui uma história engraçada, as pessoas ficam rindo. Sepultamento no lugar daquele. E ali onde nós estávamos, assistimos uma televisão, e ali estava passando a história da pessoa que se encontrava ali, naquele caixão. O legado que ela deixou. Os filhos, netos, bisnetos, as fotos em famílias, em momentos comemorativos. E as pessoas olhavam para aquele vídeo e começavam a chorar.
cruza. Deus não criou a morte. Deus nem planejou a morte. A morte não era para entrar no planeta. Mas pelo mato se sobreviveu. Agora o homem, ele passou, depois de alguns anos, hoje não se fala, né? Hoje não sabemos os filhos que enterram seus pais, hoje os pais que enterram seus filhos. Não, aqueles jovens que estão morrendo, a sua loucura, pensam que nunca vão ter um problema, vivem uma vida louca, mas a morte é muito difícil. Ele importa. Nós fomos criados, ele pode. E houve um plano agora para resgatar o ser humano. Nós entendemos hoje que houve um grande problema. Um grande problema aconteceu na Terra. Foi a morte, ela entra agora através de Adão e Eva. Quando a morte ela entra, na concepção de Satanás, não tem mais jeito. Vamos destruir o corpo. Mas algo agora que tinha sido prometido entraria em ação. O que entraria em ação? Entraria em ação o plano da salvação. Então nós podemos ver como se tornou a condição do homem. O homem passou ao quê? Marcelo, Gênesis capítulo 6, versículo 5. Coloca ali. Qual era a condição agora da natureza humana? A condição da natureza humana. A natureza humana ficou propensa ao mal. O ser humano perdeu a intimidade com Deus. E a imoralidade, que era condicional à obediência, e a imortalidade, que era incondicional à obediência, acabou. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal, todo dizia o seu coração. Como era a natureza do homem? Má. A natureza do homem se tornou uma natureza ruim. Um exemplo, você quer fazer uma coisa boa. É uma luta para fazer uma coisa boa, não é? Mas para você fazer uma coisa ruim e errada, é o quê? Fácil. É ou não é? Essa agora é a nossa natureza. Nossa natureza é. Se for no meu pé, eu não vou pensar, estou em vida que está no seu pé. É ou não é? Briga no trânsito, é o que nós mais vemos, né? O que acontece? Bala para cá, bala para cá. Todo mundo se mata. A nossa natureza se tornou má. E aqui também fala que o plano de Deus era salvar o mundo. Qual foi o plano de Deus, Marcelo? João 3,16. Estamos chegando no finalzinho. Mas João 3,16 é a passagem mais conhecida da Bíblia. Que diz assim: Deus. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, 3,16. Aí. Deus amou o mundo. Nós estamos unidos. De tal maneira que deu quem? Seu Filho. Quem é o seu Filho? Jesus Cristo. Para que todo aquele que nele crê. Você crê em Jesus Cristo? Eu creio. Se você crê em Jesus, você não vai perecer. Como assim eu não vou perecer? Não está dizendo nesse mundo, não. Você não vai perecer, a morte eterna. Você vai viver a vida eterna. Porque quando ele voltar, nós vamos estar lá para frente, ele
Ele vai ressuscitar aqueles que morrem e viverá com Ele eternamente. Mas tem a vida eterna. A gente vive aqui até 100 anos, no máximo. É ou não é? E passa rápido ou não passa? A gente fica lembrando da história que a gente tinha 12, 13 anos de idade. Agora estamos com quase 60. Você tem quantos anos? Eu parei trabalhando 50. Você tem quantos anos? 71. A vida vai vindo. E o mundo, o que é natural nesse mundo, é a morte, que não era para ser natural. Mas Deus está falando assim, ó, mesmo que você morra, mesmo que você morra, João Marcelo, capítulo 11, olha o que Deus ele fala em João 11, deixa eu ver aqui a passagem rapidinho, João 11, versículo 25, olha o que Deus ele fala, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que melhor promessa do que essa? Crer em mim não é você acreditar. Crer em mim é você ter um compromisso. É ter um relacionamento com Ele. Sem relacionamento não tem crédito. Você não vai acreditar nele. Porque a confiança que a gente tem para com Deus é quando você se relaciona com a pessoa. Se você nunca se relacionou com uma pessoa, como é que você confia nela? Eu e Marcelo somos grandes amigos. E eu posso até dizer que ele confia em mim, porque nós temos uma intimidade muito grande com amigos. Mas para que essa confiança possa estar assim, é porque nós nos relacionamos como amigos. Nós conhecemos muito bem um outro. Não tem um dia que a gente deixa de falar, que a gente deixa de orar junto, conversar. Então nós conhecemos um outro. É a mesma coisa de Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo não é você não ter um compromisso, não é você não deixar de orar, não. Porque eu creio em Jesus Cristo, você tem um compromisso com Ele. É andar todo dia com Ele. Aí sim, até se você passar pela morte, você vai viver. Porque Deus não é homem para mentir. A promessa que Ele faz, Ele cumpre. Então Jesus Cristo ele veio para nos salvar. E nos salvou. E aqui fala o que Jesus fez por nós. 1 Pedro 2,24. Eu encerro com esse versículo. Achou aí, Marcelo? Todo mundo leu a tela? O que Jesus fez por nós? Diz assim, ó, carregando ele em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, foste o quê? Sarado. Pelas feridas de Jesus, nós fomos curados. Ali no seu Vanderlei, e nós vamos falar no próximo estudo, nós fomos comprados pelo alto preço. Aí o seu Vanderlei, isso também é para mim, Marcelo, a gente só se perde se quiser. Uma vez eu falei com uma família, eu vou falar para vocês, porque toda vez que eu começo o estudo, eu falo a mesma coisa. Nesse exato momento que nós estamos estudando, há 2 anos isso aqui, vocês não podem ver. Há 2 anos isso aqui, anotando tudo que vocês estão ouvindo. Tudo. Escrevendo palavra por palavra. E isso vai ficar registrado no teu livro. Porque nós temos livro do céu. Isso vai ficar registrado no seu livro. Se vocês daqui em diante tomarem uma posição e que tomem a cada dia, amém, Deus. Mas vocês têm que perfeito. Se vocês um dia tomarem a posição de não querer saber
Deus ele respeita a sua decisão, mas ele não poderá levar vocês para o céu. Não poderá. Se eu tomei uma posição há 30 anos atrás, eu tenho que permanecer nessa posição. Se eu virar as costas para o Senhor, Deus não me poderá levar para o céu. Porque você só pode entrar no céu se você aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Mas, irmão Alex, eu sou um bom homem. Isso não é prerrogativa para a salvação. Ah, mas eu sou um bom esposo, um bom pai, um bom tio, um vizinho bom, trabalhador, honesto. Que bom. Mas isso não é prerrogativa para te salvar. Jesus Cristo, somente. Né? Quem crê em mim, ainda que o que morra, viverá. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Nós temos que entender, olha, calma aí. Eu estou numa condição de perdido. Eu preciso ser resgatado. Eu, Alex, eu não posso dizer mais essa frase. Eu estou perdido. Não. Eu me encontrei uma vez perdido. E ele me resgatou. E esses estudos que vocês estão tendo, eu tive também. E no final desse estudo, eu tomei a minha decisão, publicamente, aceitando Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Foi a melhor decisão da minha vida. Amém. Tem duas decisões da minha vida que eu não me arrependo nunca de ter tomado. A primeira decisão foi essa: aceitar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da minha vida. A segunda decisão foi quando eu casei. Estou com a minha esposa há mais de 32 anos de casado, uma única mulher. Éramos jovens, inocentes, até hoje. Foi a melhor decisão da minha vida. Né? Então, assim, mas a maior decisão que eu tomei, em primeiro lugar, foi aceitar Jesus Cristo como meu único Salvador. Então, assim, Jesus Cristo me encontrou. E vocês, através dos próximos estudos, vocês vão entender ainda mais o que eu quero dizer para vocês sobre o amor que Cristo tem por vocês. Vocês já têm livramentos e milagres. Quantos? Muitos. Alguns desses você viu, outros milhares não. O Senhor, com certeza, deve ter muitas histórias também. Alguns você ouviu, outros não. Deus ele tem um plano. Eu não imaginava estar aqui com vocês hoje. Se alguém falasse há 3 semanas atrás, olha, você, Alex, vai estar lá na igreja, estudando com 2 pessoas. Olha a igreja, eu oro por isso. A minha oração todos os dias é: Senhor, coloque pessoas na minha vida para que eu possa falar do teu amor de uma série de sacrifícios. E vocês fazem parte desse pedido de oração. Amém. Hoje nós aprendemos que o mal entrou na terra. E hoje nós aprendemos que o Senhor também já tinha um plano para nos salvar. Amém. Então nós vamos falar no próximo estudo sobre qual foi o ato que Jesus Cristo fez para que pudéssemos estar aqui. Vamos falar um pouquinho do nascimento, da vida e da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer um pouco da história, ver o que Jesus Cristo ele fez para que pudéssemos estar aqui hoje. Por isso que ele nos ama tanto. Porque para uma pessoa falar que te ama, ela tem que corresponder esse amor através do quê? Das atitudes, das suas ações. Então nós vamos ver as ações de Jesus Cristo no próximo estudo, através do que ele fez por nós. Amém. Então eu creio que vocês aprenderam hoje a falar no coração de vocês. E quinta-feira, em nome de Jesus Cristo, se vocês tiverem disponibilidade, a gente vai estar aqui no mesmo horário para falar um pouco mais, tá bom? Amém. Depois nós vamos falar da origem do mal. Vamos ver como que o mal teve esse início. Nessa estrutura do mal, nós vamos falar do próprio Satanás, vamos falar de Lúcifer, a queda dele, a queda na terra, por que ele veio para a terra, por que ele ficou aqui na terra. Nós vamos aprender o beabá. Tá bom? Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e até o próximo estudo. Tá bom? Amém. Vamos orar nesse momento? Vamos. Vamos beber?
Senhor realmente nos ama, Pai. Ama muito. E que possamos corresponder, Senhor. Assim seja. Sabemos que não será correspondido da mesma altura que o Senhor nos ama, porque o Senhor é eterno e infinito. Mas que possamos, Pai, nos entregar e amar acima de todas as coisas, com toda a nossa força e todo o nosso entendimento, Senhor. Nos ajude nessa jornada. Abençoe a vida do Senhor Vanderlei e a vida do Ailson. Assim seja. E eles comecem, em nome de Jesus Cristo, a dar passos, e a cada dia passos mais largos, até realmente, Pai, chegarmos na Canaã Celestial. Amém. Abençoe suas vidas, leve-os para o seu lar, a mim também, o Marcelo, por essas coisas que pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.